Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco da nossa atividade projetual. Dá uma olhada naquela pilha de projetos que está ali. Eu vou abrir um por um e mostrar para vocês esses projetos e fazer bastante considerações em cima disso. Vou analisar, vou corrigir, vou mostrar como que é o processo de correção aqui dentro, não só dos projetos que nós produzimos, mas também dos projetos que vêm de fora para a nossa análise. Aqui no Instituto, nós fazemos projetos de arquitetura e de engenharia civil. Na verdade, o nosso foco maior é em estruturas e fundações. Fazemos projetos, por exemplo, para casas de alto padrão, para edifícios, para centrais telefônicas e agora, por último, estamos trabalhando também com projetos para subestações de energia, tanto projeto civil quanto projeto eletromecânico. Mas vamos com calma. Vamos começar com um projeto mais simples. Eu vou pontuar para vocês várias coisas interessantes que vocês poderão aprender e também levar para o escritório de vocês. Então, esse primeiro projeto aqui é um projeto simples. É um projeto de estrutura e de fundação de uma casa de gás, uma lixeira e algumas bases para mastros. É um projeto de uma escola. Na escola, geralmente, você tem os mastros para fazer o levantamento das bandeiras. Você tem também as lixeiras, que são as lixeiras grandes para comportar todo o lixo que é produzido na escola, e também da casa de gás. Então, esse primeiro desenho que vocês estão vendo aqui, é um projeto onde tem a locação das estacas. Perceba que algumas coisas já começam a ficar meio que gritantes. Olha o tamanho dessa bola aqui, para a chamada do eixo. Muito grande. Outra coisa que você percebe aqui, olha o tamanho dessa informação da escala 1:50. Muito pequenininho em relação ao título. Outra coisa que você percebe aqui. Alguns eixos, algumas estacas, apesar de ser um projeto de locação de estacas, você não tem amarração dessas estacas com algum local existente para você poder locar a primeira estaca. E as próprias estacas, elas não estão muito bem locadas em relação uma às outras. O ideal aqui seria que tivesse mais eixos, ou nesse sentido aqui, ou até mesmo tudo na vertical e horizontal, mas com bastante informações que não deixassem dúvidas com relação à locação delas. Olhando um pouquinho mais abaixo aqui, a gente tem a forma da fundação. Aqui praticamente ele está alocando pilar, viga baldrame e bloco de fundação. E o que a gente percebe? O pilar utilizado ali foi um pilar de 14 por 14. Pilar de 14 por 14, segundo a NBR 6118, não é permitido. A menor dimensão é 14, mas a outra dimensão que o pilar tem que ser de forma que, no mínimo, a área de 360 centímetros quadrados. Um pilar de 14 por 14, 14 vezes 14, dá 196 centímetros quadrados. É bem menos do que o mínimo, 360. Aí você vai perguntar para mim, mas no caso de uma estruturinha como essa, de uma lixeira, de uma casa de gás, não pode ser um pilar de 14 por 14? Segundo a norma, se tem função estrutural, não pode. Mas não é muita coisa fazer um pilar aí de 14 por 26, O 14 por 26 seria o mínimo para dar 360 centímetros quadrados. Realmente, seria muito. A norma ela foi prevista para fazer desde estruturas pequenas até edifícios. Aí que entra a questão da razoabilidade. O profissional tem que ter bom senso. De certa forma, ele até teve bom senso em fazer um pilar de 14 por 14 em função de ser apenas um abrigo de gás. Mas poderia ter tomado um outro caminho. Por exemplo, fazer essa casa de gás, esse abrigo para o lixo, com bloco de cimento. Fazer uma alvenaria estrutural com bloco de 14
que não entraria nessa questão da dimensão mínima do pilar. Faria amarração dessas paredes de alvenaria, fazendo o grauteamento dos septos dos blocos, com uma armação para fazer essa ligação, e conseguiria fugir, vamos dizer assim, dessa obrigatoriedade de respeitar a dimensão mínima de pilar. Aqui, queira ou não queira, o profissional acaba se arriscando, também muito em função da execução, a gente não sabe como é que vai ser a execução, quem vai executar, e ocorre de você ficar meio que à mercê desse tipo de situação. Então o melhor seria fazer a parede mesmo. Mas veja só que interessante, ó. O pilar de 14 por 14, né, ele está aqui do lado, ó, o detalhe dele. Olha o que foi utilizado. 4 ferros de 8 milímetros. E novamente, segundo a NBR 6118, o ferro mínimo, né, a armação mínima, o ferro longitudinal mínimo para o pilar é o ferro de 3/8, que dá 10 milímetros. Então isso aqui seria uma outra inconformidade. Ah, mas eu não posso pegar, por exemplo, como base a NBR 15.575, que é a norma de desempenho, para mim poder justificar esse não respeito às dimensões mínimas? Não poderia, porque a NBR de desempenho 15.575, ela só é aplicável a edificações residenciais. Essa edificação aqui não é residencial, então não poderia aplicar. Mas tudo bem, né? Vamos avançar aqui, ó. O que eu vejo nesse desenho de inconformidade? Primeira coisa, novamente, né, a caixa aqui chamada de eixo está muito grande. Aqui também o tamanho da letra da escala está muito pequena. E você vê que é um erro sistêmico, porque quando a pessoa faz um projeto de locação de estaca, muita informação ela já puxa para a locação dos pilares, dos blocos, das vigas baldrames e acaba cometendo os mesmos erros. Outro erro que você pode ver aqui, ó, é com relação ao detalhamento das vigas baldrames. Eu não vou dizer que é um erro, vamos colocar que é um detalhe muito pobre. Né? Você tem aqui só a seção transversal da viga, mostrando que são 4 ferros de 10 milímetros, a dimensão da viga e aqui o estribo. Mas não tem as vigas em elevação, não é informado o comprimento total do ferro longitudinal das vigas. Esse ferro acaba sendo colocado apenas como corrido. Isso aí não dá para você uma ideia exata do peso que vai ter essa ferragem também. Que mais que temos aqui? Uma coisa que chama muita atenção. Apesar de ser utilizado esses pilares de 14 por 14, a gente sabe, né, que praticamente não tem peso aí, o peso é muito pequeno, até por isso que esses pilares foram usados mais como amarração do que como estruturais propriamente ditos. Mas veja só que interessante, as estacas que estão abaixo desses pilares, elas foram feitas com 6 metros de comprimento. Ó, estaca escavada mecanicamente, 25 centímetros de diâmetro, profundidade de 6 metros. É muita coisa. Não tem como você fazer, né? Não tem porquê você fazer um abrigo para gás e um abrigo para lixo e colocar estacas de 6 metros embaixo disso daí. Ainda mais por ter usado o pilar de 14 por 14. Ou seja, é uma incoerência. Por pior que fosse o solo, uma estaca de 3 metros já seria um exagero. Um radiezinho para o abrigo de gás e para a lixeira já é mais do que suficiente, por pior que o solo seja. Então, é questão não só de você procurar o tipo de fundação mais adequado para o que você está construindo, mas também de ter um certo bom senso. Isso daqui, chegando para alguém analisar, vai ser reprovado. Não tem como deixar a estaca de 6 metros para um abrigo de gás. Não tem como, né? Um radier mais adequado, por pior que seja o solo. Né? O solo é ruim, pode ser que o solo seja ruim, mas as cargas elas são muito baixas. Você colocando um radier, a tensão atuante acaba sendo menor ainda do que a tensão admissível, mesmo o solo sendo ruim. Bom, vamos dar uma olhada agora, né, num outro projeto. É um projeto que nós desenvolvemos, é um projeto de minha autoria, de uma central telefônica. Não vou revelar a operadora, mas
os projetos de telefonia, geralmente, são edificações que não têm muitos pavimentos, mas as lajes são muito sobrecarregadas, porque são equipamentos pesadíssimos que são colocados nessas lajes. Coisas de 1 tonelada força por metro quadrado, às vezes chega até 2 toneladas forças por metro quadrado. E nesse projeto eu vou mostrar para vocês as formas. É um projeto salvo as proporções igual esse aqui, vai mostrar para você a locação dos blocos de fundação, dos pilares e das vigas baldrame. Então é esse projeto aqui. Ó. Vamos dar uma olhada com calma no projeto. Ó. Perceba que há uma distribuição dos elementos dentro da folha muito mais adequada. Você preenche a folha sem que aquilo fique muito carregado. Isso ocorre também, principalmente, devido à distribuição não só dos elementos, mas o tamanho dos textos, das cotas, que mais? Dos quadros de quantitativo. Às vezes a gente pega um projeto desse daqui, que o quadro de quantitativo é desse tamanho, ele pega uma porção muito grande, fica ridículo, né? As letras grandes. E às vezes você pega um quadro muito pequenininho que você não consegue nem ler. Então você vai perceber que nesse projeto a gente só tem 3 tamanhos de letra. É a letra grande, a letra média e a letra pequena. Então, independente do tamanho da escala, o desenho pode estar na escala 1 para 100, 1 para 50, 1 para 25, o tamanho dos textos tem que ser igual, tem que ficar homogêneo no projeto. Ou seja, o texto grande que está sendo utilizado no projeto, ele tem que ficar no mesmo tamanho, independente da escala. Qualquer escala que você fizer, o texto tem que ser igual no projeto inteiro. Por exemplo, olha aqui, ó, esse projeto de locação, ele está na escala 1 para 50. Percebe? Ó? Esse aqui é o texto grande, esse aqui é o texto pequeno. Vamos olhar agora um pedaço do projeto aqui, que está na escala 1 para 25. Está aqui, ó. Esse desenho ele já está numa outra escala. Você percebe que esse tamanho de bloco aqui, ó, é o dobro do tamanho desse bloco aqui. Porque aqui ele está só locando, na escala 1 para 50. Aqui ele já está detalhando a forma, em escala 1 para 25. Mas perceba que os textos são do mesmo tamanho. Ó, esse aqui é o texto grande e o texto pequeno na escala 1 para 25. Que é o mesmo tamanho do texto grande e do texto pequeno na escala 1 para 50. E assim vai para o projeto inteiro. Isso causa uma harmonia no projeto. Quando você olha o projeto, isso agrada, ele é bem visto, ele é fácil de ser digerido. Então, vamos olhar com calma aqui, ó. Primeiro, a locação dos pilares, placas de ancoragem, vigas baldrames e blocos de fundação. Está tudo locado nesse pedaço do projeto aqui, ó. Você percebe que você tem os eixos verticais que levaram números na identificação, tem aqui os eixos horizontais que levaram letras na identificação. Entre os eixos tem as cotas em centímetro, concreto armado, lembra lá, sempre em centímetro. E depois uma cota que vai de fora a fora pegando os eixos extremos. Se a gente pegar, por exemplo, a nomenclatura dos elementos, a gente tem que fazer sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, por exemplo, essa aqui é a viga baldrame 1. Essa daqui não vai ser a 2. Por quê? A preferência é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então você tem aqui a VB1, descendo o projeto, ó, você encontra aqui embaixo a VB2, acabou as vigas nesse sentido, você rotaciona, VB3 e por fim a VB4. Por que esse projeto só tem poucas vigas baldrames? Porque na verdade isso aqui é uma sala de equipamento, está cheio de equipamento pesado. Na verdade aqui no meio onde você não está vendo nada tem um piso de concreto estruturalmente armado, que é para suportar o peso desses equipamentos. Esse piso não está ligado com a estrutura. Na verdade esse piso ele é independente, e para se tornar independente a gente faz juntas de encontro com os baldrames e com os blocos para isolar, ou seja, para não passar a carga do piso para a fundação. O piso ele tem como solo a própria fundação dele, e
é interessante observar que esse pedaço aqui está aberto, ó, porque se trata de uma ampliação. A sala de equipamentos ela vinha até aqui e essa parede foi demolida, essa parede também foi demolida e foi feita a parede aqui, ó, contornando todo essa parte do desenho para fazer a ampliação da sala. Então a sala era até aqui, agora a sala é até aqui, né? Bom, com essa abertura aqui não tem necessidade dos baldrames. O que é interessante se observar também? Os blocos. Os blocos, eles já não são... a nomenclatura deles já não é igual, por exemplo, do pilar. A do pilar, ó, pilar metálico aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5, vai embora, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ó. P6, P7, P8, P9, P10. O bloco não. Você percebe que o bloco aqui, ó, é o B2, é o B2 de novo, é o B2 de novo. Por quê? O bloco, ele tem a nomenclatura dada em função da quantidade de estacas que ele possui. Então, o bloco que tem 2 estacas, ele vai ser sempre o B2. O bloco que tem 4 estacas vai ser sempre o B4. Quando acontecer, por exemplo, de um bloco de 3 estacas, o B3, você pode ter as 3 estacas alinhadas ou você pode ter as 3 estacas desalinhadas. Por exemplo, um bloco sobre 3 estacas alinhadas, ele ficaria assim, ó. E um bloco sobre 3 estacas desalinhadas, ele ficaria assim, ó. Esse aqui então vai ser o B3A, esse aqui vai ser o B3B. E assim vai com blocos de 5 estacas, 6 estacas, 7 estacas, vai embora. Nesse projeto a gente só tem 2 tipos de bloco. O bloco sobre 2 estacas, que é o B2, e o bloco sobre 4 estacas, que é o B4. Então você olhando aqui, ó, no centro da edificação, que é onde pega a maior quantidade de carga por área de influência, você tem os 2 maiores blocos, os blocos mais carregados. É o B4 do P9 e é o B4 do P12. É interessante você observar que as estacas aparecem, mas elas não estão locadas. Elas servem apenas de referência. Essa aqui é a folha número 2. Antes dessa folha tem a folha número 1, que é a folha de locação de estacas. Então primeiro você loca as estacas, você detalha as estacas, e na segunda folha você mostra a locação dos blocos de fundação juntamente com as vigas baldrames e com os pilares. Tem gente que coloca tudo numa planta só, vira uma nhaca, fica tudo carregado, fica muita informação. É interessante você separar, porque primeiro você loca as estacas são executadas, e em função dessas estacas prontas, você consegue locar melhor, elas servem até de referência para você conseguir posicionar melhor os seus blocos no local correto. Então, né, perceba que elas estão aqui bem apagadinhas porque elas não são o foco dessa planta. Essa planta aqui é para locar os blocos, né? E aí você vê que os blocos estão bem locados, né? Aqui, por exemplo, o B4, ele está no eixo 3, ele está no eixo E, e a partir desse ponto central, você sabendo que ele tem 150 por 150, ele está 75 para um lado, 75 para o outro, ou seja, ele está no meio do eixo. Mesma coisa nesse outro sentido, ele está 75 para um lado, 75 para o outro, ele está posicionado bem no meio desse eixo. E assim vai. O que é interessante você observar? Que esse projeto ele não tem textos encavalados. Você não vê um texto em cima do desenho, uma cota em cima do desenho. Essa cota, por exemplo, aqui, ó, você está vendo onde que ela está? Ela poderia estar aqui no meio, né? Ela poderia estar aqui no meio. Eu optei por colocar ela aqui do lado. Se você colocar ela no meio, eu até deixei aqui uma opção com ela no meio para vocês verem. Nesse caso até que não fica tão ruim, ó, você consegue enxergar. Mas existem casos em que isso não é adequado. Por exemplo, olha o número 60 aqui. Ó. O 60, o 6 fica à esquerda, o 0 fica à direita dessa linha de eixo. Então não compromete. Mas se você colocasse o 150, por exemplo, bem aqui centralizado, essa linha de eixo está cortando bem em cima do 5 aqui. Ó. Se você pode, né, tem muita gente que acha que isso é um capricho, mas se você jogar um pouquinho para o lado aqui, ó, o texto não fica encavalado com o eixo. O projeto fica mais limpo. Ah, mas isso não é um preciosismo? Eu posso afirmar para vocês que não.
Porque se fosse um caso só, um local só que acontecesse isso, tudo bem. Mas isso acontecendo no projeto inteiro e você tendo esse capricho de desencavalar esse texto, quando você olha o projeto como um todo, você vê a diferença. Isso aí acaba refletindo num projeto mais limpo, num projeto sem interferência. Então, resumindo, isoladamente não seria um problema, mas como acontece isso em vários pontos, isso aí pode sujar um pouco o projeto. E você tomando essa atitude, você acaba limpando, tornando o projeto mais agradável para ser analisado, para ser contemplado. Bom, o que mais que temos interessante aqui, ó? Esses pilares são pilares metálicos. Os pilares metálicos eles estão nascendo de uma fundação que está praticamente a pouco mais de 1 metro do nível do solo. O que isso significa? Significa que você vai ter aqui contato com o solo. Não é interessante. Então foi criado aqui essas formas de madeira para concretar o pilar abaixo do solo, para o concreto proteger o pilar desse contato com o solo. É mais uma questão de proteção. Dá uma olhada aqui, ó, no detalhamento dos blocos. Isso sim é um detalhamento adequado de bloco. Você vê a planta do bloco, você vê os cortes A e B do bloco com todas as dimensões, posicionando não somente as estacas no bloco, mas também mostrando as dimensões do bloco em planta e em elevação, com os níveis também. Então aqui você tem o corte A, ó, ele está aqui embaixo, você tem o corte B aqui, você tem ele representado aqui. E seguindo a mesma lógica, você tem a armação desses blocos. Você tem aqui, ó, o corte C e o corte D, que é apresentado bem próximo também, logo na lateral. E aqui todas as especificações de comprimento, trecho reto, comprimento total, bitola, quantidade. Aqui, ó, são 17 blocos B2 que você tem no projeto. Por isso que aqui você tem 17 vezes esse ferro. Por quê? Ele vai aparecer, ó, 17 vezes 4. São 4 ferros desse, são 17 blocos. Aqui eu tenho a quantidade total desse ferro para o projeto. Isso acontece não só com o bloco de 2 estacas, mas também com o bloco de 4 estacas. A gente sempre desenha ele em planta, mostra os cortes da forma, num sentido e no outro, e também a armação do bloco em planta e também os cortes dele mostrando a armação. Assim como o detalhe dos ferros que vão ser utilizados para fazer a operação de corte, de dobra e não perder material. Esse projeto aqui, ó, ele está praticamente sem nenhum erro. Vocês veem que o tamanho de texto está adequado, não está nenhum texto gritante que se destaca, né? Existem projetos que você pega que o texto fica tão grande que você olha, ele chama mais atenção do que o próprio desenho. E tem texto que fica tão pequenininho que você nem enxerga. Isso aqui não acontece com esse projeto, você vê de maneira homogênea todos os textos. A boa distribuição também e dando destaque para aquilo que é o objeto do projeto. Mas não pense que de primeira você chega nisso daqui. Eu vou mostrar para você a versão anterior desse projeto. Ó, a gente sempre corrige os projetos impressos. Dá uma olhada aqui, ó. Nessa região aqui, você encontra vários tamanhos de texto. Por exemplo, se você pegar e olhar os textos grandes e os textos pequenos, dá uma olhada aqui, ó, no tamanho que está a escala 1:50. Olha agora aqui, ó, o tamanho que está o texto da escala 1:25. É uma inconformidade. Esses dois tamanhos de texto, de escala 1:25 e de escala 1:50, apesar das escalas serem diferentes, eles têm que ser do mesmo tamanho. E aqui já não estava acontecendo isso. Ó. Esse aqui está menor do que esse daqui. Você quer ver outra inconformidade? Olha o destaque que está sendo dado para as estacas aqui. Ó. A estaca não precisa desse destaque nesse projeto. Elas precisam desse destaque no projeto anterior, onde elas foram locadas. Aqui elas têm que aparecer bem fraquinho, só para servir de referência. O que mais que a gente tem de destaque aqui que a gente acabou corrigindo? A leitura
dessa tabela aqui não estava legal, a gente aumentou um pouco para conseguir enxergar melhor, ou seja, os textos aqui ficavam muito pequenos. Deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, aqui, ó. As cotas, as linhas aqui, ó, estavam vermelhas. Aqui, ó, ela já não está vermelha, ela está preta. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns projetos de subestação de energia que nós estamos desenvolvendo. É o que a gente tem de mais recente aqui no momento e vocês vão perceber algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ó, esse projeto aqui. Esse projeto aqui é um projeto de parede corta-fogo. Nas subestações você tem alguns equipamentos, né? Aqui no caso você tem um trafo, né, que é um transformador de força, que pode incendiar. Quando um equipamento desse incendeia, o que você quer? Qual seria o melhor caso? Você conseguir apagar esse incêndio, mas você não consegue. Se você não consegue, você tem que impedir que o fogo que está aqui passe para o outro equipamento, ou que o fogo do equipamento passe para a sala de comando. Então você coloca aqui no meio algumas paredes corta-fogo. Esse projeto aqui é um projeto fraco. É um projeto que é só você olhar o detalhamento. Eu vou mostrar bastante coisa para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos começar aqui. Aqui embaixo, ó. Você está vendo aqui um equipamento. Esse equipamento ele está com uma cor muito forte. E esse equipamento ele não é o foco desse projeto. Ele não é o protagonista do projeto. Ele é apenas um coadjuvante. Ele chama muita atenção. Quem abre esse projeto e vê esse equipamento acha que esse projeto aqui é o projeto desse equipamento. E não é. Ah, mas eu vou tirar esse equipamento daqui? Não, eu não vou tirar, mas eu vou colocar num layer mais fraco. Num layer sombra, para dar destaque para quem? Para quem interessa. Quem que interessa? A parede corta-fogo. Aqui, ó, você tem uma parede corta-fogo que está em cima de um tubulão. Esse aqui não é o nosso projeto, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o mesmo projeto que o Instituto ATG desenvolve. Se você pegar aqui, ó, o que temos de inconformidade? Bastante coisa. Ó. Dá uma olhada no tamanho dessa letra, dessa cota, e o tamanho dessa cota aqui. Ó, muito perto um do outro e os tamanhos diferentes. Não pode. O tamanho tem que ser igual. O projeto é em milímetro. E apesar de ser em milímetro, ele tem vírgula e duas casas depois da vírgula. Não existe essa precisão aqui. Né? Esse projeto aqui ele tem que estar com 3,932. Já está suficiente. Né? Então esse vírgula aqui alguma coisa, já tendo o projeto trabalhando com a dimensão em milímetro, não faz sentido nenhum. A planta de locação aqui também. Ó. Você vê aqui muito forte, ó, com muito destaque o equipamento. A fundação aqui, ó, aqui são duas vigas que estão recebendo o apoio desses trafos. Elas estão em cima do trafo, né? Você enxerga ela por cima aqui, ó, está inadequado. Aqui você vê que o texto da parede corta-fogo 1, ele está em cima da própria parede em locação, ou seja, não dá para ler direito. É uma planta de locação, mas não está locando nada, porque você não tem aqui os eixos com as nomenclaturas, com os espaçamentos. Né? Isso aqui que você está vendo é de uma estrutura pré-existente, mas não está relacionada com a locação da parede corta-fogo, percebe? Essa parede corta-fogo aqui, ó, ela tem que passar um eixo nela, tem que colocar distância entre os tubulões, que é a fundação, no caso, né, dessas paredes corta-fogo, relacionar elas com algo existente através de uma cota para você poder fazer a locação. Dá uma olhada aqui, ó, na planta dos pilares, ó. Ó, essa linha, ela não é contínua, tá vendo? Ela é tracejada, tá com um traço muito grande. Aqui está encavalado, tá vendo aqui, ó? É muito fraco, não pode ser desse jeito. Dá uma olhada em elevação aqui, ó. Isso aqui não é um projeto detalhado, não é um projeto, né, feito pensando na melhor maneira de representar.
Ó, mesmo porque, ó, tá vendo aqui, ó, essa parte aqui, que é a locação dos tubulões, poderia estar aqui na parte de baixo, ó, próximo ao tubulão, né? E não está. O que mais que a gente vê aqui? Ou seja, para quem não conhece de projeto, para quem não entende de projeto, abre esse projeto aqui e acha que é um bom projeto em função do assunto, subestação, equipamento, ser uma coisa que atrai, porque é bonito ver em projeto o desenho dos equipamentos e tudo mais. Esse mesmo projeto nós fizemos, né, fundação para as paredes corta-fogo, e eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Vou colocar isso aqui por baixo, depois eu vou poder mostrar a armação. Ó, é o mesmo projeto, da mesma parede corta-fogo, e você percebe o que, ó? Que aqui sim realmente a locação está sendo feita, ó. Você vê a parede corta-fogo 1 aqui, você vê a parede corta-fogo 2 aqui, a parede corta-fogo 3. Elas possuem eixos que têm a nomenclatura, tem a distância entre os eixos. Aqui você percebe que ela está alocada com relação a uma estrutura existente, para poder fazer a locação pelo menos da primeira, do primeiro tubulão, e a partir daí você conseguir locar os demais. Quando você passa um corte aqui, ó, você enxerga a parede corta-fogo. Dá uma olhada no equipamento. O equipamento, apesar de estar aqui, ele não é destacado. Por quê? Ele não é o protagonista desse projeto. Ele é apenas um coadjuvante. O protagonista desse projeto, quem que é? As próprias paredes corta-fogo. Olhando elas aqui em elevação, ó, dá uma olhada na diferença. É o mesmo projeto. Qual que você prefere? Qual que você compraria? Tá vendo a informação aqui, ó? Olha onde ela está aqui, ó, embaixo, muito mais próximo do tubulão, locando aqui as distâncias, mostrando os diâmetros, né? E todo o detalhamento. Então, basicamente, você não precisa deixar o seu projeto colorido a ponto dele parecer, né, fazer um carnaval, não é isso. Mas uma cor ou outra para relacionar melhor o projeto com o que vai ser construído na obra é interessante. Por exemplo, por que essas paredes corta-fogo estão nessa cor? Se você pegar aqui, ó, nós temos uma foto da subestação onde essa parede foi construída. Olha como que ela é identificada pela própria simbologia, pela própria coloração. Ó, aqui estão os pilares verdes, aqui está as placas de concreto pré-moldado em cinza. Então você vê, ó, aqui você tem uma certa relação entre o projeto e o que está sendo executado na obra. O cara que constrói isso aqui está acostumado, quando ele vê esse projeto aqui, fica muito mais fácil, ele se identifica melhor. Não só pelo relacionamento das cores, mas também pelo nível de detalhamento. Então, não é para deixar um carnaval, mas uma corzinha ou outra deixa o projeto mais bonito, agrega no projeto. E aqui está os tubulões do projeto. São os tubulões, aqui está mostrando a forma do tubulão. O tubulão tem um diâmetro de 1 metro, ele tem uma profundidade aqui de 6 metros. Essas paredes são altas, elas pesam bastante e elas não podem entrar em colapso de maneira nenhuma, nem em função do incêndio, nem em função do vento e muito menos em função da explosão dos equipamentos. Às vezes uma explosão, né, nesse caso uma carga excepcional, tem que estar preparado para isso. Não pode, essas paredes não podem deixar a desejar quando elas forem efetivamente utilizadas. Então aqui embaixo, ó, nós temos a armação. Dá uma olhada na armação. A gente mostra todos os ferros que estão sendo utilizados, não só em planta, em elevação, mas também coloca aqui o quantitativo. Dessa maneira você consegue fazer com que não sejam tomadas decisões em obra. Um projeto muito bem detalhado. E para fechar, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora um projeto. Esse aqui é um projeto civil, tá? Um projeto de fundação
da parede corta-fogo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um projeto eletromecânico. Dá só uma olhada. O que vocês acham desse projeto? Num primeiro momento, você olha e fala, oh, que projeto legal, que projeto bonito. Não se engane. Esse projeto aqui, ó, às vezes você pode achar ele bonito em função do tema do projeto, que é a subestação, que tem equipamentos e tudo mais. E se você colocar um olhar mais criterioso, você vai perceber que tem muitas inconformidades. Dá uma olhada aqui, ó, na densidade de informação que você tem aqui, ó. Olha só. Texto encavalado, setas sem função nenhuma. A base da seta aqui, ó, não está pegando o texto inteiro. Texto muito grande. Texto com vários tamanhos diferentes. Texto em negrito. Percebe aqui outra coisa, ó. Esses cabos, eles foram feitos só com linhas retas, né? Ele foi feito aqui, ó, o cabo não é assim. O cabo não é em trechos de linha reta. Né? Olha o tamanho disso daqui, isso aqui está perdido, ó. Não tem seta alocando ele em nenhum lugar. As setas que tem, elas somem, ó, em relação ao tamanho do equipamento. Você não consegue enxergar. E mesmo que aparece aqui, aparece muito pequena. Então você vê aqui, ó, que você até confunde os cabos de aterramento, né? A gente tem por padrão que o aterramento ele é verde. E você tem aqui o cabo em preto. Será que não seria interessante esse cabo desenhar verde para fazer um relacionamento melhor com a função dele, que é aterramento? Outra coisa, ó, aqui, ó, tá vendo? A seta sempre cortando a cota, muito próximo do valor da cota, um tamanho grande. Vamos ver o que mais aqui. Você percebe que o desenho dos equipamentos, que já são projetos dos catálogos do fabricante, que vem pronto, eles são uma parte mais agradável, tá vendo? As linhas mais finas e tudo mais. Aquilo que vai ser executado, que está mais escuro aqui, ó, você vê que já está mais rústico, ele já está muito grosso, né? Uma linha muito grossa, deixa o desenho, parece que foi feito com canetinha isso daqui, ó. Tá vendo? Ó, dá uma olhada aqui, ó, no cuidado que tem que ter, ó. Aqui não tem cuidado, tá vendo? Essa linha ela teria que vir um pouquinho mais para cá. Esse 4 já está quase caindo aqui da base da linha de texto. Ó, texto encavalado aqui também. Olha isso aqui, ó. Texto pequeno, seta pequena, o aterramento pegando aqui nas próprias setas. Que seria um projeto bonito, adequado, detalhado. Ó, é o mesmo projeto. Esse aqui feito pelo Instituto ATG. Não tem cores em demasia, tem cores para relacionar melhor o projeto com a obra. Ó, faz uma comparação aqui, ó. Ó, tá vendo? Você não vê textos encavalados. Olha o aterramento aqui, ó, na corzinha verde, para identificar melhor. Olha a curvatura dos cabos, compara aqui, ó. Dá uma olhada aqui como é que está esse cabo, esses cabos aqui, ó. Os cabos aqui são harmônicos, né? Eles foram feitos cuidadosamente, de maneira que se aproxime do que vai ser feito na realidade. É um projeto mais fácil de enxergar. As informações todas aqui, ó, não estão misturadas com o projeto, tá vendo? Ó? Elas estão todas colocadas em cima, numa espécie de cabeçalho. Identifica melhor. Assim, ela limpa o desenho e todas as informações que você precisa, você sabe que está numa horizontal acima do desenho, ó. E não ficar procurando aqui o que é cada coisa. Às vezes você acaba não vendo um determinado ponto. E aqui você tem todas elas alinhadas. Aqui mesma coisa, ó, né? Você tem um projeto com bastante harmonia, né? Olha o capricho aqui, ó. Tá vendo? Dos cabos. Nesse projeto não tem como você detalhar mais isso daqui, porque em função da escala que é apresentada, esse detalhe não vai aparecer. Mas nós temos, dando continuidade, os detalhes desses próprios equipamentos pequenininhos, mostrando as ligações, as vinculações, os conectores, como que isso se relaciona para que ele possa ser executado corretamente. E aqui também, ó, esses outros dois embaixo, você percebe também a diferença. Dá uma olhada aqui, ó, no cabo, como que é desenhado aqui.
Ó, o sistema de aterramento, você já viu ele descendo desde lá de cima em verde e chega aqui embaixo também. Ó, os textos, ó, todos do mesmo tamanho, não tem nada encavalado. Mas lembra que eu falei para vocês? Essa aqui ainda não é a versão final. Existem algumas coisas para serem arrumadas? Existem. Como por exemplo, vamos ver aqui. Ó, esse tamanho aqui tem que ser igual a esse tamanho aqui, independente da escala. Aqui está 1 para 25, aqui está 1 para 50. Mas o tamanho desse 1.7 aqui, desse quadro, tem que ser igual. O que mais? Aqui, ó, a precisão. Dá para a gente mudar isso aqui para 3, 4, 7,5. Afinal de contas está em milímetro, né? Em milímetro, vírgula, duas casas, não faz sentido. Né? Bom, praticamente é isso, pessoal. Esses aqui são os projetos que nós estamos apresentando no dia de hoje, para mostrar para vocês o que deve ser feito na hora de corrigir. Alguns detalhes, né, para alguns pode ser um certo preciosismo, mas na verdade quando você pega no projeto como um todo, você tomando determinada atitude, você melhora o aspecto dele na hora da pessoa apreciar esse projeto. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Qualquer dúvida vocês escrevam aí que a gente, na medida do possível, vai respondendo.